Bom Bom dia, dia. pessoal. A gente devia gravar também aqui os bastidores. Eu É, fico tentando me arrumar aqui na câmera e o Ralf fazendo graça. como se precisasse, né? Ó, mó gata. Então, seguindo as ordens do Pai e como um presente dele para todos nós, a gente está gravando essa semana diariamente, de manhã, na nossa oração aqui, no nosso jardim, onde ele abençoa sempre e protege a palavra do dia. E assim como para vocês, para nós também é uma surpresa. A gente faz as nossas orações todos os dias e todas as noites e sempre durante o dia que precisar. E a gente abre, né, sentindo a vibração que Deus nos dá em uma palavra que vai ser lida agora tanto para nós quanto para vocês. Fala, meu querido Emerson. Fica com Deus. É sempre importante também, quando a gente vai ter contato com a palavra de Deus, buscar contexto, né? Então, não é abrir a Bíblia aleatoriamente, ver um versículo e, enfim. Não, Deus quer falar com a gente, quer conversar com a gente através da Bíblia. Uhum. Então a gente procura ler um capítulo inteiro, né? Às vezes não é o suficiente, a gente quer Sim. entender melhor aquele contexto e ler um, um pouco antes, um pouco depois, às vezes o livro inteiro, né? É, então tomem esses cuidados também, tá? É isso aí, meu querido, que ele escreveu aqui. Bom, e aí Vamos à hoje a palavra. palavra que Deus deu foi lá no livro de Jeremias, capítulo 16. Tem que ler tudo, né? O ideal é você ler cada um, né? Mas Jeremias é um caso à parte. É muito legal. E diz assim: em outra ocasião, o Senhor me deu a seguinte ordem: você não deve casar nem ter filhos e filhas nesta cidade. Porque assim diz o Senhor a respeito dos filhos e das filhas que nascerem aqui, assim como de seus pais e suas mães. Eles morrerão de terríveis doenças. Ninguém vai chorar por eles, e os seus corpos não serão enterrados. Vão apodrecer e servir de adubo para a terra. Os moradores desta cidade morrerão pela espada e de fome, e os animais ferozes e as aves comerão seus cadáveres. Porque assim diz o Senhor: não fique com pena desse povo, nem chore por sua causa. Eu tirei dele a proteção e a paz que tinha dado. Retirei o meu grande amor e a minha compaixão, declara o Senhor. Os grandes e os humildes vão morrer juntos nesta terra e não serão enterrados. Ninguém vai chorar por eles, ninguém se cortará, nem vai raspar a cabeça em sinal de tristeza, ninguém vai procurar consolar os parentes, levando uma refeição. Bonito isso, né? Naquela época devia ser um costume. Sim, é uma reverência, E né? eu lembro isso principalmente de cidade do interior, assim. Que é costume, minha avó, né? De Presidente Prudente, era de Presidente Prudente, e se alguma vizinha ganhasse um bebê ou mesmo alguém da família falecesse, os vizinhos se preocupavam em ir lá, cuidar da casa, levar um prato de comida, né? Ajudar naquele momento difícil ou naquele momento de começo, né? Porque quando a pessoa tem filho e não tem muita gente para ajudar em volta, é complicado, a gente Foi o que sabe. fizeram comigo quando eu ganhei a Aham, Joana. Pensa, eu aqui em São Paulo, minha avó e minha tia Lúcia se desdobraram lá de Presidente Prudente para cá para conhecer nossa filha.
E eu toda atrapalhada, né? Mãe de primeira viagem, e logo que eu cheguei da maternidade, elas foram lá cuidar de mim. Uhum. E aí diz assim, continuando, né? Ninguém vai mandar um copo de vinho em sinal de tristeza para os filhos que estão de luto pela morte do pai ou da mãe. Você também não deve ir a banquetes e reuniões alegres onde há comida e bebida à vontade. Gente, essa fase aqui do livro de Jeremias foi uma fase muito difícil para o povo de Israel, que antecede o exílio deles para a Babilônia, e onde Deus mandava diversas mensagens para Jeremias. Avisar o povo. Avisa que o bicho vai pegar e que eu tô muito irado com vocês, porque vocês estão fazendo muita coisa errada. E ninguém ligava. E coisa errada pra valer, não era coisa pequena, não era pecadinho, não. Eles tinham uma parcela do povo naquela época que adorava outros deuses ao ponto de oferecer recém-nascidos em sacrifício. Absurdo. E Deus fala, como vocês estão fazendo isso com os meus filhos? Né? E aí a gente faz uma comparação de leitura desta época, Antigo Testamento, para agora. E aí vem na minha cabeça uma mensagem de Deus em uma dessas nossas orações dessa semana, dizendo que ele fala, tá? Ele diz, ele pede para escrever e relatar isso tudo. Vai estar... A gente vai fazer, deixa para frente aí que vai ter coisas. E ele diz, se naquela época era difícil, vocês não imaginam o quanto isso piorou neste momento que vocês vivem. O momento é drasticamente, gigantescamente maior e mais complicado do que naquela época, porque agora o mal não tem vergonha, ele está às claras, e ainda assim tem muitos cegos, surdos, indo para festa e para banquete e inertes, né? Então, o que eventualmente a gente está fazendo agora é tentando contribuir da forma que nós aprendemos a trabalhar virtualmente, usando a ferramenta da internet para alcançar nossos amigos e outros amigos de amigos e tal, e tentar abrir os olhos para um momento complicadíssimo. E a gente tem que se unir. Porque também tem uma outra palavra que diz o seguinte: o profeta que recebe uma mensagem e avisa os seus, né? Se aquela pessoa que escutou a mensagem ignora isso, não é responsabilidade a responsabilidade dele. É dela. É. Mas se existe uma mensagem a ser dada e a gente não dá a mensagem e aquela outra pessoa acabou pecando por falta de informação ou sofrendo, a responsabilidade também é nossa. Sim, também não. Né? Então, é isso, assim, ele tem movido a gente para proclamar a palavra dele e para falar, olha, gente, não tá para época de brincadeira, sabe? Natal e Ano Novo, vou fazer festa, vou viajar, que não sei o que. A vida não tá correndo normalmente. Não, já há algum tempo. Exato. Não só por tudo que está ocorrendo politicamente no Brasil, no mundo, tá? Porque antes de ter questões políticas e físicas nos países, nas nações, existem guerras espirituais sendo travadas e que se desdobram dessa forma aqui. E quando existe uma guerra espiritual acontecendo, Deus precisa que a gente esteja a postos, sabe? Não festejando, fazendo bagunça, né? Enfim, vamos continuar
aqui, que a palavra dele é mais importante que a nossa. Quando você anunciar isto ao povo, eles vão perguntar: por que o Senhor promete nos castigar desse jeito? O que fizemos de mal para merecer tanto sofrimento? Qual foi o nosso pecado contra o Senhor, contra o nosso Deus? Então você deve dar a minha resposta. Foi porque os seus pais me abandonaram, procuraram outros deuses e prestaram culto e adoraram a eles. Eles deixaram de lado a mim e a minha lei, e vocês foram piores que seus pais. Vocês são teimosos, têm um coração mau, duro como pedra. Preferem fazer sua própria vontade a obedecer-me. Por isso expulsarei todos vocês desta terra e os jogarei numa terra estranha e distante, onde os seus antepassados nunca estiveram. Lá vocês continuarão a adorar deuses falsos dia e noite, pois não terei misericórdia de vocês. Apesar de tudo isso, vai chegar um dia maravilhoso, diz o Senhor. Amém. Quando ninguém mais vai comentar como Deus tirou os israelitas do Egito. O assunto será a libertação dos israelitas que eram escravos na terra do norte, a Babilônia, como eu comentei, e estavam espalhados por todo o mundo. Todos vão comentar como o Senhor tirou o povo de Israel da escravidão e o levou de volta à sua antiga terra prometida aos seus antepassados. Então, o que aconteceu? Teve uma geração que passou pelo deserto junto com Moisés, né? Chegou na terra prometida e depois que Josué morreu e que os anciões também morreram, aqueles que viveram grandes milagres, né? De Deus não só abrindo o mar, como mandando maná, né? Que presenciaram todo esse sacrifício que foi feito até chegar lá. E coisas grandiosas mesmo, que Deus mostrou milagres muito visíveis, né? Essa geração faleceu e a geração seguinte não conservou essas histórias. Olha como é importante conservar a história para as próximas gerações, porque as gerações que ficam sem esse norte, né? Elas correm o risco de errar nas mesmas coisas. Elas se perdem. Porque o que o inimigo mais faz é trair a nossa memória, né? E por isso que a gente, quer dizer, eu percebo isso mais forte hoje, né? O Ralph sempre teve, eu acho que eu já falei isso em outro vídeo, mas vou falar de novo. O Ralph sempre teve esse impulso de fazer o museu, né? E eu não entendia muito bem o significado, a importância, o que isso tinha a ver, como é que o propósito, sabe? Como quando eu via isso apenas como negócio, que é um olhar limitado, né, terreno, eu falo, gente, mas assim, é um nicho tão específico, sabe? Aquele olhar assim. E hoje não. Hoje eu penso, gente, um museu de miniatura, por exemplo, né? Onde a miniatura a gente consegue, né? Contar mais e mais histórias porque ocupa menos espaço. Uhum. E como é importante contar a história, sabe? Para que as próximas gerações entendam tudo o que está acontecendo agora, né? E possam se salvar, né? E não é só, claro, através de um museu de miniaturas que isso acontece. Tem vários tipos de trabalhos aí pelo mundo, inspirados por Deus, para manter as próximas gerações longe do mal. E cada um de nós, Deus coloca um dom, né? E esse dom tem que servir para uma missão, que é uma missão que, unida com outras pessoas de outros dons, vão se fortalecendo, né?
E aí a gente tem um propósito em comum, né? A parte do museu, muitas vezes eu sou questionado, né, saindo um pouco do contexto ali, eu sou questionado por outros amigos que olham e falam, mas isso não vai dar dinheiro, como é que você vai se sustentar e não sei o que, isso dói. Porque quando você vê as novas gerações, lê a Bíblia e vê que antigamente aconteceu a mesma coisa e nós estamos numa espiral crescente e acontecem as coisas novamente, só que numa proporção muito maior, novamente a gente nos depara com alguém querendo recriar histórias, apagar o que foi feito, o que foi vivido, esquecer tudo aquilo e dizer, não gostei daquilo, vou reescrever. Como eu já escutei um absurdo, né, recentemente, né, de pessoas dizendo, não gosto da termologia da Bíblia, vou reescrever a Bíblia. Cara, isso eu vou deixar para Deus cuidar dessas pessoas, tá? Porque se fosse por mim, não dá. A o Emerson falando, quem não quer fazer história ficará fadado a contar a história de quem fez. Ou então esquece. O que muito acontece é a dor de cotovelo e a pessoa mimada vira e fala, não quero contar essa história, eu vou contar outra história, ou vou distorcer a história. Isso a gente está vivendo hoje, né? Uma reviravolta de valores, que as pessoas só querem escutar o que elas querem, né? Distorção de valores, né? Então, como está aqui na palavra que está sendo escrita, o que eu fiz para merecer isso? Cara, olha no espelho, pelo amor de Deus. Eu olhei no espelho e não gostei nada daquilo que eu vi, que eu fiz atrás, e falei, para, pai, sozinho não consigo, me ajuda, porque senão eu prefiro encerrar tudo aqui. A minha vida não valeu a pena. E ele está fazendo essa mudança, tá? Isso é devagar. É um processo. Mas o que ele colocou de semente no meu coração desde criança, de cuide deste propósito que eu te dei, desse dom que eu te dei. E muitos olhavam e falavam, mas para que você quer isso tudo? Mas para que isso? Mas para que aquilo? Hoje eu estou entendendo. E as pecinhas desse quebra-cabeça da minha vida estão começando a fazer sentido e formar um desenho, que eu estou começando a enxergar. Mas o pai já via antes de eu nascer. Né? E aí, continuando aqui, então, assim, só recapitulando, né, a palavra, ele falou sobre a questão que as pessoas questionaram porque estavam sofrendo tanto, ele falou culpa dos seus pais, né, e vocês estão conseguindo ser pior do que eles, muito talvez, muito provavelmente por essa ausência de passagem de bastão, sabe, porque era uma cultura, né, judaica, passar a palavra de Deus de geração para geração pela fala, por contar histórias, né? Em algum momento isso ou falhou, ou as pessoas realmente deram mais voz aos seus desejos do que aquilo que tinha que ser feito. E aí ele diz, mas agora eu vou mandar pescadores, né? Declara o Senhor. E eles os pescarão. Já estava sinalizando Jesus aqui, hein? Ele já estava falando antes de acontecer aquela fala de Jesus para os Era Pedro, né? Apóstolos, né? Dizendo, vocês vão ser pescadores de homens. Depois mandarei chamar caçadores, e eles os caçarão nas florestas, nos montes, nas colinas e até nas cavernas. Eles não escaparão do meu castigo. Porque os meus olhos veem tudo que eles fazem de errado. Ninguém é capaz de esconder-se de mim. Homem nenhum poderá me impedir de ver os seus pecados. Eu os castigarei em dobro pelos seus pecados e desobediências, porque contaminaram a minha terra com as carcaças de seus ídolos detestáveis e ofereceram criancinhas aos seus falsos deuses. Sim. Toda a minha terra ficou cheia de pecado.
Ó Senhor, minha força e minha fortaleza, meu refúgio no sofrimento. Povos desde os confins da terra virão ao Senhor e dirão: nossos pais correram atrás de ilusões, adorando ídolos que nada valiam e que não fizeram bem algum. Seria possível ao homem criar os seus próprios deuses? Os ídolos feitos pelo homem não têm nada de Deus, são falsos deuses. Quando vierem a mim com esse espírito, mostrarei a todo o mundo o meu poder e a minha força. Então, finalmente saberão que meu nome é o Senhor. E quando a gente fala de ídolos, não são só os ídolos como naquela época que ainda acontece, né? Que você vai e faz a estátua de alguém e fica lá pedindo para a estátua que ela tem que fazer por você. Não, não é só isso. Mas é também tudo aquilo que você coloca no lugar de Deus na tua vida, sabe? Que pode ser um emprego, pode ser uma pessoa, pode ser um hobby. Tem que tomar cuidado com isso também. Sim. Você recebeu um dom, você, né, tem um talento e de repente aquilo se torna mais importante na tua vida. Você cria um apego gigantesco, né? Maior, dá mais importância do que Deus. Tudo, absolutamente tudo que você colocar no lugar de Deus e der mais importância para aquilo do que para Ele, tá errado. Existe uma hierarquia, vamos dizer. Para quem viveu, vive ou tem alguma consciência aí na parte de hierarquia, principalmente militar, né? Eu sempre falo isso. Nada passa na frente. Você tem as pessoas, e as pessoas chegaram ali por mérito, por trabalho e por tudo que fizeram, não só por eles, mas pela equipe, né? É um contexto geral que é avaliado. E não só mérito próprio. Mérito próprio, isso é egocentrismo. Isso não está certo. E aí, quando a gente troca de lugar as coisas que são prioridade, né? Então, Deus, em primeiro lugar, né? Depois vem a família. E mesmo dentro da família tem uma hierarquia que eu vou falar como mãe, que é pouco conversado sobre isso. Dentro da família, o casal vem antes dos filhos, sabe? O Ralph é 1000 vezes mais uma prioridade para mim do que a Joana. Porque a Joana, em algum momento, ela vai pegar, ela vai casar e vai fazer a família dela. Sim. E quem vai ficar comigo é ele, né? Eu sou prioridade para ele acima dos filhos, né? E isso é muito... hoje, se eu falo isso num grupo de mães feministas, então eu sou apedrejada, né? Mas eu falo, não tô nem aí. Então existe esse grau de prioridade também dentro da família, e aí continua depois da família. Depois da família seria o trabalho ou a missão ou o dom, que isso independe. Você pode trabalhar na missão, né? Você pode ter um dom e exercer esse dom como um meio de captar recursos para sua subsistência e para compartilhar isso, né? Então, esse é o processo, né? E muitas pessoas têm várias aptidões. Ela trabalha numa coisa e faz mais 10 ao mesmo tempo, né? Não é errado, né? Mas o que Deus diz é: recorra a mim em primeiro lugar. Qualquer coisa que você precisar, não ache que você vai fazer tudo sozinho. Se não for abençoado por mim, não faz sentido. É como você colocar um prego na areia e achando que você tem um alicerce ali. E saber diferenciar o seguinte, que quando a gente fala Deus em primeiro lugar, é principalmente o seu relacionamento íntimo com Ele, tá? Por quê? Muitas pessoas que trabalham pela obra de Deus,
elas costumam misturar isso. Ah, não, porque isso aqui é pra obra de Deus, então eu vou passar na frente da minha família e vou passar na frente daquele momento particular que eu tenho com ele. E às vezes tá viajando tanto, tá fazendo tanta coisa aí, evangelizando e tudo mais, e deixa de ter tempo de intimidade com Deus e com a família, sabe? Então não misturar isso. A ordem é essa, a sua intimidade com Deus, você e ele. Depois, o seu relacionamento com você e a sua família. Que é a base da estrutura. E aí vem o seu relacionamento com as outras pessoas, claro, tudo isso, tanto a família quanto o trabalho com as outras pessoas, leva a Deus, né? Não tem como dissociar mais, mas tem que ter essa ordem de prioridade, sim. E é isso, gente. Acho que como sempre, né? A palavra vem na hora certa, né? Hoje é dia 29, quinta-feira. Temos mais 2 dias para a virada do ano e para a virada de um novo momento que nós vamos estar passando, né? Isso é uma promessa, ela vai ser cumprida, doa quem doer, né? E estejam preparados ou não, o Pai já disse que a mudança é inevitável. Ótimo final de ano para você também, Emerson. Beijo. Valeu, querido. A gente continua conversando sobre os nossos possíveis projetos. Obrigado por acompanhar. Obrigado por quem está acompanhando mesmo quando a gente grava também, deixa à disposição. Se quiserem conversar, estamos aqui. Valeu, gente. Fiquem com Deus. Amanhã tem mais.